Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira acontece em São Paulo às 7 da manhã. Depois às 9, 15, 19 e 30. Amanhã, sábado, em São Paulo também, temos às 7 da manhã. E depois, a partir das 9, evangelismo em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. 777 no Brás, às 9. Com o segundo domingo, para Deus trocar o coração do seu familiar. Isso é uma promessa de Deus. Isso acontece. Ele muda corações. Ele troca corações. Ele muda o coração da pessoa. Deus é poderoso para fazer. Então você deve buscar em Deus. Sabe, eu não vou me cansar de usar essa palavra. Buscar em Deus. Porque não tem outra saída. A saída é buscar Deus. O caminho é buscar Deus. No mundo que nós vivemos, não dá para ficar um tiquinho de tempo com Deus. No mundo que nós vivemos, nós precisamos fazer de Deus a nossa prioridade. Nós precisamos fazer do Senhor a nossa prioridade, a prioridade da nossa vida, colocá-lo em primeiro lugar. E se você o buscar, se você parar para buscar Deus, você vai obter resposta. E o corredor dos solteiros. Você quer uma mudança na sua vida sentimental. Eu acredito que Deus não quer que você fique aí sozinho, sozinha. Que o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu creio que o Senhor tem prazer na felicidade das pessoas, como está escrito, Ele tem prazer na prosperidade do justo. E prosperidade é ausência de necessidades. Deus quer que você seja bem-sucedido, feliz em todas as áreas. Você quer encontrar alguém, você quer amar, quer ser amado. Sim, nós podemos viver isso. É possível. Mas se você tomar a decisão certa na sua vida. A vida é feita de decisões. É a primeira coisa que você tem que decidir. Se você quer algo vindo de Deus, é que você vai buscar em Deus. Você vai parar de buscar na carne, no mundo. Você vai parar de buscar onde Deus não está. Para de buscar no pecado. Você não vai ser feliz no pecado. Cedendo à carne, buscando no mundo, fazendo o que todo mundo faz. Porque fazendo o que todo mundo faz, isso você já vem fazendo. Você tem feito. Não é que você até... Tem alguns que não está encontrando nada, não está pegando nada, mas tem aqueles que encontram. Mas não dura nada também. Nada. É mais uma frustração. Mais uma derrota, uma infelicidade. Aí fica aquele negócio, tem uma maldição na minha vida sentimental. Muitas vezes a maldição é o seu comportamento. É a maneira que você age nos seus relacionamentos. E que você tem que mudar. Porque se você agir da mesma maneira, você vai ter o mesmo resultado. Não adianta você fazer a mesma coisa esperando ter um resultado diferente. O resultado diferente vai vir, você vai ter um outro resultado quando você fizer diferente. Buscar em Deus e fazer aquilo que a palavra orienta. Pagar o preço em Deus. Você não está pagando já um preço alto, com frustrações, decepções? Paga um preço em Deus. Para com tudo isso e passa a buscar a Deus. Faça certo. Busca a Deus. Falando
falando em buscar a Deus, eu quero continuar com o que eu falava ontem de 1 Reis 18. Vamos do 30 em diante. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. A terra estava numa seca violenta, mas tem tem explicação. A explicação está aqui. O altar do Senhor estava em ruínas. Por isso que havia tanta seca, miséria. O povo estava padecendo. Mas porque o altar do Senhor estava em ruínas, estava abandonado, ninguém buscava Deus mais. Ninguém oferecia sacrifícios ao Senhor. Talvez você não busca a Deus há muito tempo. Ou quer se convencer que busca a Deus, você faz do teu jeito, eu estou com Deus, estou com Deus. Cadê? A fé sem obras é morta. Talvez você não busque a Deus há muito tempo. Você está distante de Deus. O altar do Senhor na sua vida está em ruínas. Está todo quebrado. Está em ruínas. É como estava o altar do Senhor aqui. Em ruínas. Estava quebrado. Ele precisava ser restaurado. Foi a primeira coisa que Elias fez para o Senhor responder. Enquanto a gente não repara a nossa vida espiritual, a gente não tem resposta. Porque também tem isso. Ah, bispo, eu vou à igreja, mas continua no pecado. Você continua com o pé... Você está com o pé na igreja, mas um pé no mundo. Você faz a mesma coisa... As mesmas coisas que qualquer mundano faz. Entendeu? Você vai à igreja porque você tem, talvez, uns amigos, porque você gosta do louvor que te faz sentir bem, porque você até simpatizou com o pastor lá, ou com não sei quem, porque você tem um amigo, porque para não ficar sozinho, então você não tem nada para fazer, você vai. Sei lá quais os motivos que te levam à igreja. Mas, espiritualmente, talvez, sua vida está em ruínas. Nada mudou e você não tem resposta e não vai ter mesmo. Enquanto você não restaurar o altar, a sua vida espiritual, que está em ruínas. Sua vida espiritual está em ruínas. Você precisa restaurar a sua vida espiritual. E aí, quando você invocar a Deus, Ele vai te responder. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarros grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo, façam-no pela terceira vez, ordenou a eles e fizeram pela terceira vez, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Aqui, ó, o sacrifício ficou encharcado. Sabe por que ele fez isso aqui? Ele apanhou as 12 pedras e falou, seu nome será Israel? Porque Israel já não se adora, em Israel já não se invocava mais, não adorava o Senhor, só adorava Baal. E ele queria dizer, ó, vocês esqueceram que essa terra foi Deus quem deu a vocês? Vocês esqueceram que quem fez tudo isso aqui foi Deus? Vocês esqueceram? Hoje tem altar a Baal, tem templo a Baal e o altar do Senhor está em ruínas. Você já esqueceu tudo que Deus já fez aí na sua vida no passado, ô criatura? Hã? Você esqueceu, né? Esqueceu das coisas que Deus fez por você? Esqueceu quando Deus te tirou de situações que você está na pior? Você esqueceu, né? Você esqueceu que o seu nome será Israel? Essa terra aqui não é de Baal, não. É do Senhor.
O Deus de Israel é que deve reinar aqui, deve ser adorado. Mas hoje você adora tudo, você adora mais a criatura, você adora mais as coisas do que a Deus, você passou a adorar mais os bens materiais, ou sei lá o quê, do que o próprio Deus. Você esqueceu que o seu nome será Israel. Você esqueceu que foi Deus que te deu muitas coisas, que te deu a vida, que te livrou de tantas coisas. Você esqueceu. Mas o Senhor está te lembrando. E está dizendo que o seu altar está em ruínas. Viu? E que você precisa restaurá-lo. Ele está lembrando, está te lembrando hoje que ele já fez muito por você. Ele já te livrou de muita coisa. Ele já te deu muitas respostas. Ele já operou milagres na sua vida. Mas toda vez que você recebe ou recebeu lá um milagre, você relaxou. Você deixou o Senhor. Viu? Mas o Elias mostrou como é que faz. Se aproximem! Venham cá, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Está vendo o altar do Senhor? Está em ruínas, precisa ser restaurado. Está vendo a vida espiritual de vocês? Está abandonada. Está em ruínas. Está bagunçada. Ela precisa ser restaurada. Essa sua condição espiritual precisa ser mudada urgente. E você precisa lembrar que foi Deus que te livrou de muitas encrencas. Que só o Senhor é Deus. E só Ele pode salvar e pode livrar. Aí, ele pegou, ofereceu, levantou aquele altar em honra ao Senhor, que é o que você tem que fazer. Você precisa passar a honrar a Deus. Passou da hora. Para de honrar homens e honre a Deus. Para de dar tanta honra a coisas. Talvez você honra o ímpio, você honra situações, você honra. Você honra mais o seu carro do que a Deus. Você honra mais a sua casa do que a Deus. Talvez você honra mais o seu cachorro do que a Deus. Porque você dá mais tempo para o seu animal de estimação do que para Deus. É a verdade. Você gasta mais tempo, talvez se você tem um animal de estimação, mais com o seu animal de estimação do que com Deus. Você dedica mais tempo a ele do que a Deus. E Deus está dizendo, me honra. Levante um altar em honra a mim. Levanta um altar em honra a mim. Sua vida espiritual precisa ser restaurada. Não adianta ficar aí fingindo que está com Deus porque faz isso ou faz aquilo. Tem que ter vida com Deus. Vida com Deus. Viu? Talvez o tempo que você gasta no telefone, o tempo que você gasta no computador, você dá mais prioridade. O seu computador tem o primeiro lugar na sua vida, o seu celular também. E sei lá o que mais que você coloca aí como prioridade na sua vida. Suas prioridades, novela. A novela, ou não posso perder a novela. Mas não posso mesmo. Não é? Não sei. Aí você que sabe. Você que sabe. E depois que ele fez tudo isso, o Elias, ele colocou o sacrifício e complicou o sacrifício. Ele deixou a situação mais difícil. Ele encharcou com água, porque como é que fogo vai pegar? Não pega fogo, está encharcado de água. Sabe para mostrar? Sabe o que ele queria mostrar? Que dificuldade não é problema para Deus operar. Dificuldade não é problema para Deus operar. Uma coisa pode estar muito, muito difícil. Mas se uma pessoa crer e invocar o Deus de Israel, o Deus vivo, todo-poderoso, fogo cai do céu. A pessoa vê o poder de Deus. Ela vê o poder de Deus. Ela é milagrosamente abençoada.
Ela vive milagres, ela vive o sobrenatural. Compreendeu? Então, não me venha com essa, que é o problema, a dificuldade. A dificuldade? Hã? Não. Não venha jogar a culpa em problema ou isso, aquilo, não. Porque se Israel estava naquela situação problemática, era culpa da vida espiritual deles. E Elias mostrou que a partir do momento que ele restaurou o altar do Senhor, ele podia complicar as coisas do jeito que for. Deixar as coisas bem difíceis mesmo, impossíveis, que Deus ia operar do mesmo jeito. Que Ele é o Deus do impossível. Então, dificuldade não é problema para Deus operar. Entendeu? Quando uma pessoa busca a Deus, ela pode estar na pior situação. Se o altar dela estiver restaurado, ela pode estar vivendo a situação mais impossível, mas se ela tiver com o altar restaurado, ela vai viver o poder de Deus. Sabe por que você não está vivendo? Porque o seu altar está em ruínas, porque a sua vida espiritual está uma bagunça, porque Deus não é prioridade na sua vida. Deus não é a prioridade da sua vida. Ele não é. Mas o Elias mostrou como é que faz. E depois, aqui ó, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Responde-me, ó Senhor, e responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Me responde, Senhor, e mostra para esse povo que o Senhor é Deus e que eles se voltem para o Senhor. Então o fogo caiu do céu, o fogo caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, tudo. E também secou totalmente a água da valeta. Olha aqui, ó. Responde-me, ó Senhor, responde para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que faz o coração deles voltar para ti. Antes ele disse aqui, ó, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. Que hoje fique conhecido, Senhor. Que eles vejam que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. Que ele era chamado pelo rei de perturbador de Israel. E que todos vejam o seu poder. E que tudo que eu fiz foi porque o Senhor mandou. Que maravilha. Quando uma pessoa está em Deus. E Deus mostrou que estava com ele. Que ele não era o perturbador, não. Que ele não era aquilo que as pessoas estavam falando. Porque o Acabe chamava ele de perturbador de Israel. Que ele era um homem de Deus dirigido por Deus. E que o que ele falava vinha de Deus, e o que ele fazia era por ordem de Deus. E Deus mostrou que ele sozinho, porque Baal tinha 450 profetas, mas era só ele. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando uma pessoa está com Deus, não importa quantos estão contra ela, se Deus for por uma pessoa, se Deus estiver com uma pessoa, não tem força do inferno, não tem atuação maligna, não tem levante que possa permanecer. Então, Elias venceu, foi honrado, o nome do Senhor foi honrado e todo o povo viu, está aqui, ó. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, que é o que você tem que fazer. Restaurar tudo que precisa ser restaurado, se voltar para Deus, se lembrar de Deus. E cair diante do Senhor, se prostrar diante dele e o adorar. É isso que você tem que fazer. Entendeu? E esse programa veio aqui. Tá entrando aí na sua casa dessa maneira. É Deus falando com você. Eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus, como Elias. E estou dizendo a você o que você tem que fazer para vencer. E se você fizer, você vai vencer. Tudo que tem que fazer é ouvir a Deus.
se render a Deus, fazer o que é certo. Bom e certo diante de Deus. E se você o buscar com toda a força, você vai terminar esse ano muito abençoado, sua vida vai tomar outro rumo, as coisas vão acontecer. Sua realidade vai ser outra. Aí é você que escolhe. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Virão aí dias em que as pessoas vão buscar e não vão achar. Mas hoje você ainda pode encontrá-lo. Usa a sua vida para buscar Deus. Como eu disse no início desse programa, na sociedade, no mundo que nós vivemos, não tem como você sobreviver no Senhor se você ficar um tiquinho só com Deus. Viu? Você precisa valorizar as coisas espirituais, investir na sua vida espiritual, se aproximar de Deus, investir tempo com Deus. Você precisa ter um cuidado especial com a sua vida espiritual. É isso que você tem que fazer. Você precisa cuidar da sua vida espiritual, porque ela é a parte mais importante de você. E quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Quando a parte espiritual foi mudada em Israel, logo depois choveu, a chuva caiu, o povo foi abençoado, a terra produziu, tudo mudou. Mas primeiro, a parte espiritual precisou ser mudada, restaurada. E hoje você está buscando saída talvez aí de várias maneiras e não quer aceitar que o que você precisa fazer é restaurar a sua vida espiritual. Se você restaurar a sua vida espiritual, se você cuidar da sua vida espiritual, se você investir na sua vida espiritual, você vai ver todo o resto caminhar. Você vai viver milagres. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Maraísa, como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Destruída, né, pastor? Só o senhor tá perguntando assim, eu já começo a chorar, porque minha vida era só destruição. Ruínas, bebia, fumava, se prostituía. Então, tudo que o senhor fala em cima desse altar, eu falo, ele está falando comigo. E faz 8 anos que eu já estou no ministério e a minha vida vem mudando, assim, dia após dia. Uma vitória atrás da outra. Graças a Deus, Deus encheu minha boca de riso, eu posso te falar. E eu venho vencendo todos os dias. O senhor sabe que estou todos os dias na igreja porque o senhor é prova de tudo que vem acontecendo. Porque tudo que acontece na minha vida, tudo que o senhor vem colocando nas minhas mãos, a primeira pessoa que eu conto, eu ligo e falo para o senhor. Quais foram as vitórias da senhora depois que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida e começou a praticar os ensinamentos que são dados aqui? Foi o salário, pastor. Porque eu vinha na igreja no começo, mas eu não dizimava. E eu pedia, mas eu não praticava. Tudo que vinha nas minhas mãos caía assim, igual água. Depois que eu comecei a pegar a palavra, beber do Espírito, tudo mudou. Hoje, eu tenho que dispensar serviço. É uma procura tão grande, eu sou diarista. Igual um membro da igreja, o Bruno, um dia, domingo passado, falou para mim, falou assim, nossa, quem vê a senhora é diarista. E ver o que a senhora tem conseguido, parece mentira. Então, Deus tem assim, me prosperado muito, muito mesmo. Aquela senhora que tinha vícios, bebia, fumava, como a senhora disse, se prostituía, tinha uma vida totalmente destruída, se libertou, passou a dizimar, se internou dentro da igreja. Todos os dias a senhora está dentro da igreja. A senhora participa de todos os propósitos dentro da igreja? Todos os propósitos. Não falho um. Todos. No jejum do propósito para 2014, eu fico aqui, o senhor sabe, eu fico aqui o dia inteiro. Dona Maraísa, qual foi a mais recente vitória da senhora dentro do propósito? A mais recente vitória foi meu carro, pastor.
que eu pedia um carro, mas eu estava pedindo errado, porque nem carta eu não tinha. E o senhor um dia no altar falou, tem gente que fica pedindo carro, mas nem carta tem. Aí eu falei, gente, ele está falando comigo. No outro dia fui lá e dei entrada na minha carta. Tirei a carta, que parecia impossível, porque é um valor alto. Parecia impossível, mas graças a Deus eu consegui. E o dia que eu fui fazer a prova prática, encontrei meu sobrinho, aí falei para ele, eu passei na aula prática. Ele falou assim, eu quero ver agora conseguir o carro. Tá aí na porta. E duas semanas depois, eu falei assim, Senhor, eu já tirei a carta. Ela tá para chegar, agora eu quero o meu carro. 2 semanas depois, eu passando roupa no meu serviço, eu vi o comercial de um consórcio. Eu liguei na hora e fiz o consórcio. Tá aí o carro na porta, não precisei de dar lance. A senhora pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo que é importante a pessoa estar no Ministério Mudança de Vida, ouvindo a palavra, colocando em prática, e que hoje a senhora é uma pessoa realizada? Eu sou realizada, eu posso falar isso. Eu sou prova viva. Eu sou exemplo. Porque pessoas não me davam crédito 8 anos atrás. Nunca. Elas não confiavam em mim. Hoje, tem pessoas que falam assim, eu não acredito que você se tornou a mulher de Deus que você é hoje. Abençoado? Amém. Feliz? Muitíssimo. Só tenho a agradecer a Deus todos os dias. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora? Tudo, pastor. Vida. E mudança de vida mesmo, porque ele mudou minha vida. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta palavra realmente esclareça, mude a mente, a visão dessa pessoa e a leve a te buscar, para que ela tenha vitória, para que ela viva milagres, para que, meu Deus, o Senhor possa fazer tudo o que o Senhor quer fazer por ela. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que enviou os seus pedidos para a oração, e eu declaro mudanças e vitórias na vida de cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, os alimentos. Eu consagro tudo e determino agora que essa pessoa viva a sua glória. Eu não sei o que precisa ser definido, mas que seja definido na vida dela o que ela está buscando. Que ela viva a cura, a libertação, a restauração agora. Seja feito conforme a fé dela. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe grandemente os nossos amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam prosperadas, enriquecidas, abençoadas, que tenham com abundância, que tenham com fartura, que tenham mais do que o suficiente, porque elas têm semeado na tua obra. Oro por mais semeadores, nós precisamos, e o Senhor quer abençoar a vida dessa pessoa. Quem tem dado esses passos de fé tem sido surpreendidos por grandes vitórias, por todas as promessas. O Senhor tem cumprido. Então eu peço, desperta mais semeadores e abençoa cada semeador. Ó Deus, onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja realmente fazendo essa pessoa chegar onde ela tem que chegar para o Senhor agir na vida dela. Eu abençoo cada vida. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, é onde vou estar domingo às 9, com o segundo domingo, para Deus trocar o coração do seu familiar e o corredor dos solteiros. E esteja entre nós. Deus abençoe você demais, e se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.